Romanos 8, vou começar o verso 1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do pecado da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana. Então, aí, ó, quando você vê aí no verso 3 aí que ela leu, Deus fez enviando o seu próprio Filho à semelhança do ser humano. O Evangelho, gente, basicamente é isso. O que é o Evangelho? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo o Evangelho que tira de Jesus ou elimina Jesus, a morte de Jesus na cruz por nós, não é Evangelho. Isso não é Evangelho. Qual é o Evangelho? Deus amou o mundo de tal maneira, enviou Jesus para morrer pelos nossos pecados. E aí falou, o que a lei não podia justificar o ser humano, por que a lei não pode justificar? Porque nós somos quebradores da lei. É a mesma coisa que dizer assim, ele está no carro, dirigindo a 60 km por hora e tem uma placa 40. Aquela placa diz que nós infringimos a lei. Ela não está ali para nos justificar. Ela só está ali mostrando o limite. Toda hora que a gente passou, eu fui a 45. Eu lembro que eu cheguei na América e tinha um dito assim, se você tiver 5 milhas a mais, o guarda não te para. É 45. Aí o guarda te parava e falava assim, não, eles falaram que 5 milhas a mais você não para. Eu falei, é mentira. A lei, ela não tem misericórdia, a lei não perdoa. Ou você quebra a lei, ou você está dentro da lei. Então, por exemplo, se o meu carro, o limite máximo dele é 40 quilômetros, ele nunca vai quebrar a lei. Porque ele não tem como ultrapassar. Mas nós, seres humanos, ultrapassamos a lei de Deus sempre. Por isso a lei não justifica. Na lei não tem perdão. Ou você é culpado, ou você é inocente. A lei não tem misericórdia. Mas aí fala, aquilo que a lei não podia fazer por nós, Deus fez enviando o seu Filho na nossa natureza humana. Então pode continuar. É o 5 agora? É o 5? Quem vive segundo a carne, aí que eu quero que vocês prestem atenção. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Eu acredito que na Bíblia da Cris deve estar na natureza humana. Quem vive segundo essa natureza humana, que é caída, pecaminosa, tem a mente voltada para aquilo que essa natureza humana caída deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Verso 6. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas a do Espírito para a vida e paz. Você leu o 6, Sei. né? Eu sei. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. As pessoas que vivem de acordo com a natureza humana não podem agradar a Deus. Vamos parar aí. Note o que a Bíblia, Paulo está dizendo para nós. Tudo que passa na tua mente vai te gerar emoção, sentimento,
E você vai agir de acordo com aquilo que você pensa. Sua mente, sua vida espiritual está muito conectado naquilo que você pensa. Se você enche a sua mente das coisas que na nossa vida são normais, são naturais, isso é a natureza humana. Essa natureza humana, você leu, ela não pode agradar a Deus. Quem vive nesse padrão humano não pode agradar a Deus. O que você tem que mudar então? Sua maneira de pensar. Então, peraí. Isso aqui é que é onde entra a influência. Qual é o poder da influência? A influência nada mais é do que uma manipulação psicológica e emocional. Ela vai te conduzir a acreditar em coisas que não são verdade. Nós estamos aqui com a Bíblia aberta. A gente tem que buscar para quê? Entender a mente de Cristo. Bom, então como que Deus gosta? Como que Deus quer? Como que Deus vê as coisas? Deus vê o pecado como pecado. Ok. Aí eu falo assim para Cristo. Não, Cristo, pode fazer, não tem problema não. Isso aí é tudo coisa de... Eu estou manipulando a mente dela a pensar que vivendo nessa natureza humana pecaminosa vai agradar a Deus. E aí Paulo está dizendo aí, você lê o verso de novo que você leu o último. As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. Você não pode agradar a Deus. Por isso que Paulo fala lá em Romanos 12, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Na mente está a razão. Então, por exemplo, eu sinto raiva nessa manhã, um exemplo. Eu senti raiva. O que eu faço com essa raiva? Se eu andar nela, eu estou em desagrado a Deus. Então, na minha mente, eu vou raciocinar e vou falar. Não, Deus falou para mim me controlar. Por isso, Paulo fala que o nosso culto a Deus é um culto racional. Você tem que pensar no que está fazendo. Quando você está adorando a Deus, você tem que pensar na letra que você está adorando a Deus. A adoração não é só cantar uma música. Então eu tenho que pensar como eu estou me vestindo, como eu estou fazendo. Por exemplo, eu estou roubando e estou cantando. Jesus está voltando e rouba o seu telefone cantando. O rei está voltando. Quem está ouvindo a voz está dizendo, nossa, que lindo, ele está adorando a Deus. Mas a minha atitude interna não é de adoração. Aquilo é só uma cortina, é uma máscara. Muito da vida cristã, gente, ela é guerreada dentro de nós e na nossa mente. Por isso você se vê atacado. Por isso que te vem umas coisas assim que tu fala, gente, de onde eu pensei isso? Por isso que o cara levanta lá, o seu vizinho de manhã te cria um problema e tu fala, gente, mas eu estava orando. Tudo vem para te tirar da presença de Deus. Como você vai corresponder às coisas, ou no natural ou no espiritual, vai depender da sua mente. Por incrível que pareça. Então vamos continuar. Verso 9 agora, né? Entretanto, olha aí que bonito, olha. Vocês não estão debaixo do domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, o que acontece? Não pertence a ele. Então aqui, a maior distinção, gente, do Novo Testamento para tudo que aconteceu antes de Jesus é a presença do Espírito Santo. Antes de Jesus, o Espírito Santo não tinha sido dado. Tudo que você lê lá na Bíblia, que a pessoa tira, nós tiramos como exemplo, valores, até exemplos ruins que tiveram, você pode aprender.
Só que a eles não foi dado o Espírito Santo. Nós temos. Então, a maneira mais fácil de eu explicar isso é a genética humana. Por exemplo, você recebeu dos seus pais uma genética que eu não recebi. Por isso eu não sou filho do seu pai e da sua mãe. O Espírito Santo é esse código espiritual, genético, que te faz ser filho de Deus. E Paulo fala, se você não tem, você não é. Então, todo filho de Deus, pela fé em Jesus, quando essa fé foi colocada em Cristo, ela é verdadeira, ela é selada com o Espírito Santo. E a gente lê lá em João, o mundo nunca vai receber o Espírito Santo. Então, como que eu ando? Eu estou no mundo, eu estou preso nesse corpo que tem esses desejos, tem lascívia, tem luxúria, tem pecado, tem inveja, eu desejo mal, eu julgo as pessoas, está tudo na gente. Aí Paulo fala, transforma a tua mente. O jeito de você pensar tem que ser mudado. A maneira como você vê as coisas tem que ser mudada. Como? Sua mente tem que ser a mente de Cristo. Você vai criar é igual você criar um redemoinho dentro de você. Porque vai contra a tua natureza humana. Você mesmo, está contra você. Então, por exemplo, você vai orar, mas ao mesmo tempo você não tem vontade de orar. Você sabe que tinha que ler a Bíblia. Você fala, nossa, eu tinha que ler a Bíblia. Mas não estou com vontade. Você sabe o que tem que fazer certo. Mas você vai ver dentro de você aquilo que te aprisiona. Fala, eu quero fazer, mas parece que ao mesmo tempo tem uma força que eu não quero fazer. É igual ir para academia. Tem que ir para academia. Não, amanhã eu vou. Ou você compra aquela esteira, Minha mente não quer. você caminha 2 dias, na terceira você já pendura uma roupa nela. Isso está dentro da gente. E Paulo está dizendo, olha, nós temos isso, a maneira de vencer isso é mudando o jeito de pensar. Então, você tem o Espírito Santo, você recebeu o Espírito Santo. Então, agora você está debaixo do domínio do Espírito Santo. Verso 10. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Aqui a gente vê aquilo que a gente fala de uma dicotomia. Você está vivo, mas está morto. Como que é isso? O nosso corpo, todos nós vamos morrer. Ele está condenado por causa do pecado. Mas o que está dentro de você está vivo. Então você vê, é como que é assim. Eu do lado de fora, eu estou indo, a pessoa vai envelhecendo, a melhor maneira de explicar. Ela vai envelhecendo, vai chegar uma hora que ela vai morrer. Não é um processo que volta atrás, que rejuvenesce. Tanto é que todo mundo procura a fonte da juventude. Chega um tempo que a pessoa, mesmo que tenha uma boa vida, vai morrer. Então é um corpo que está em decaimento, é um processo de decomposição, de apodrecimento, que com o tempo vai acontecer. Mas dentro de você não. Você está vivo. Você tem esperança, você tem fé. Ainda que você sinta todos esses sintomas da carne, dos desejos, mas dentro de você você fala, eu estou de pé, graças a Deus. Isso requer maturidade espiritual, gente. A vida cristã não é uma vida de sentimento passageiro. Ela é um crescimento contínuo que te amadurece
e agora você já não ser mais levado por certos sentimentos de infância. Então a pessoa vem para você e fala assim, nossa, mas hoje você está, por exemplo, você está muito bonita hoje. Um exemplo, daria pode ser para o homem ou para a mulher, tá? Você dá um elogio à pessoa. A pessoa que está sensivelmente Carente. frágil, fragilizada, sentida, aquele elogio vai ter um peso nela, vai ter uma influência. A pessoa que está bem consigo mesmo vai pensar, não, isso é só um dia, minha roupa. Eu estou bonito todo dia. Já não é mais sua roupa, é você, é sua mente, como você se vê. Então você tem o Espírito de Cristo, você pertence a Cristo, você está debaixo de Cristo. Então, embora esse corpo exterior está nesse processo aí que a gente chama do pecado, você, todo dia dentro de você, está se renovando no novo homem, numa nova mulher, numa nova criatura, no teu relacionamento com Deus. Todo dia tem uma novidade. Você está vivo por dentro. Não só vivo no sentido vivo natural, mas agora você está vivificado na fé, espiritualmente falando. 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Aí aqui Paulo fala da esperança da ressurreição. Ele está dizendo, o mesmo Espírito que estava em Jesus e que ressuscitou Jesus, é esse mesmo Espírito que já está dentro de você, que vai trazer o teu corpo à vida novamente. Amém. Aqui entra uma coisa muito importante. Por que que o cristianismo bíblico não afirma reencarnação? Porque tem a ressurreição do corpo. Então você não vai herdar o corpo de uma outra pessoa, de um outro animal. Você não vai virar uma árvore. Uhum. Não. Jesus, a Bíblia diz que o Espírito de Jesus vai ressuscitar o teu corpo. Já não vai ser essa forma caída. Aí é 1 Coríntios 15. Uhum. Vai ser uma forma glorificada, igual Jesus teve o seu corpo ressuscitado. Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação que é de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Pois, se vocês viverem de acordo com a carne, essa natureza humana, irão morrer. Mas, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Como que você faz morrer os atos da carne? Pelo Espírito. Não é na tua força. E aqui é onde que muitas das vezes a gente falha. Porque a gente quer fazer as coisas na nossa força, do nosso jeito de entender. E está falando, se pelo Espírito vocês mortificarem esses atos aí vocês vão viver. Pode ir, Bíblia. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aí tá. Se você tem o Espírito Santo já veio morar em você, ele também vai te guiar. Ele vai te orientar, ele vai te ensinar. Então agora a gente vai lá para Gálatas, capítulo 5. Exatamente. Porque ali ele já vai falar sobre a adoção, mas aqui a gente vai falar só sobre o viver da... Depois de Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Gálatas 5? Gálatas 5. Nós vamos ler aqui o verso 16, que lembra que nós falamos, vocês vão mortificar esses atos pelo Espírito.
Se vocês têm o Espírito, vocês são guiados pelo Espírito. Aí nós vamos ver do verso 16 até o verso 26. Saúde. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aí em Gálatas nós vamos ver aí, verso 16. Alguém pode ler. Digo, porém, andai no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne. São os desejos. Lê o verso 16 na sua versão, por favor. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeça aos desejos da natureza humana. Novamente aí, ó. A maneira de que eu posso controlar esses desejos humanos, essas coisas que vêm na gente, no ser humano em geral, é vivendo pelo Espírito Santo. Verso 17. Porque a nossa natureza humana quer que é contra o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos, e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Como que está na sua, Célia, o verso 17? Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, militar e guerrear. Então, dentro da gente mesmo, você não precisa dos outros para isso, não. Você vai ter aquela guerra que eu falei, para orar, para jejuar, para ler Bíblia, que é igual ir para academia. Eu tenho que fazer. Mas agora eu não quero. Só que vai entrar o perdão, o ódio, o amor, reciprocidade. Você lembra lá em Timóteo que a Bíblia fala assim, ó, nos últimos dias os homens serão egoístas. Quer dizer que se eu andar na minha natureza humana, eu também vou ser egoísta. Aí está dizendo, a maneira de eu vencer isso é eu andando pelo Espírito Santo. Só que dentro de mim vai ter uma guerra. Porque o Espírito quer que eu agrade a Deus, mas a minha carne não quer. Os meus desejos não querem. Então eu desejo o que é contrário à vontade de Deus. Então, por exemplo, eu ouço falar em santificação, buscar santidade. Não, mas eu gosto de, fazer isso, eu faço aquilo. Cada um faz o que quer, entendeu? Aí você fala, não, mas você tem que buscar santificação. Não, isso aí é para os outros. Depois, quando eu ficar velho, eu busco. Existe uma luta constante dentro de cada um de nós para ser vencido. Se você não pensar nisso, você não cresce, não tem o amadurecimento espiritual. E quando alguém te acusa, quando alguém fala, então, por exemplo, o exemplo assim, a gente ontem saiu, foi ver os netinhos da Zezé. Vamos dizer que ele tivesse, não aconteceu, mas ele estivesse brincando com o bonequinho e mexesse com o dedo na tomada. Você sabe que se botar o dedo na tomada vai levar choque. Mas ele não. Então você não julga a conduta dele porque você sabe que ele não tem aquela maturidade que você já tem. Isso é na nossa vida espiritual. É onde você consegue perdoar os outros. Fulano fez isso. Não, mas é que a mente dele ainda está tampada. Espiritualmente ele é cego. Se ele soubesse, se os olhos dele fossem abertos, ele não faria. Você já não julga a pessoa pela atitude. Você já sabe que na tua maturidade espiritual, o teu crescimento pensa, não, eu também era assim. Até que Jesus abriu meus olhos. Até que Jesus mudou a minha vida.
Por isso que a verdadeira conversão, ela não permite você julgar a pessoa. Você sabe, eu também era pecador. Eu fazia a mesma coisa. Jesus teve misericórdia de mim. Um dia a salvação vai vir para ela. Quanto tempo? Eu não sei. Isso requer maturidade, gente. Isso requer equilíbrio. Você está na igreja. A pessoa te machucou, a pessoa te maltratou. Você vai sentir? Vai. Você vai ter tristeza? Vai. Você vai ter arrependimento? Vai. Você vai ter mágoa? Vai. Tudo isso é humano. Pelo Espírito Santo, você vai vencendo essas coisas. E vai te levando para perto de Deus. Pode continuar a Bíblia. Verso 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, divisões. 21. As invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse, e os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Então eu quero chamar a atenção de vocês para que como que começa o verso 19. Vê o que fala aí. O início do verso 19. Essas obras são da onde? Da carne. Da carne. Da natureza humana. Isso tira da gente algo muito importante. Ele não está dizendo que a obra é de demônios. Você leu aí? Até as feitiçarias que as pessoas fazem. Elas estão induzidas por si próprias. São desejos da sua própria natureza humana. E se a gente parar para pensar, a gente não pensa nisso no dia a dia. Você vai na igreja, você fala, ou é de Deus ou é do diabo. E você tira a responsabilidade humana. E aí é onde que cada ser humano vai prestar conta diante de Deus. O que você desejou, o que você pensou, o que você sentiu, mas não é por você sentir, não é por você pensar, é da maneira que você agiu nesses sentimentos. Como você respondeu aquilo. Por exemplo, eu posso ter uma motivação. Por exemplo, eu vou levar uma flor para a Célia, porque depois ela vai me dar uma carona. Eu não estou agradando a Célia, eu estou interessado na carona. Isso é egoísmo. Então, a pessoa de fora está vendo o ato de você dar a flor. Deus está vendo a intenção do coração. Então, no juízo, a pessoa vai falar, nossa, mas fulano deu uma flor para a Célia. E Deus falou, não, ela era egoísta. Ela só estava pensando em si própria. Embora a atitude externa seja uma coisa, a verdadeira atitude estava no coração. Então, como você anda sobre isso? É igual sentar num cavalo. Nossas emoções, nossos sentimentos, nossos pensamentos é o cavalo. O que você vai fazer com ele é responsabilidade tua. Aí Paulo está dizendo assim, bebedeira, imoralidade sexual, tudo que você está vendo por aí são obras da carne. Paulo não está dizendo que são obras dos demônios. Lembra no jardim do Éden, Eva foi tentada, mas o demônio não entrou nela para fazer nada. Ela não teve possessão demoníaca. Ela teve uma influência, mas ela agiu naquilo que ela viu e desejou. Irmãos, assim é conosco na igreja. E isso não é ensinado na igreja. Você é responsável pelo teu cavalo. O que você vai fazer com as tuas decisões, com as tuas intenções, a maneira que você pensa, Deus vai cobrar de você. O diabo já foi julgado. A morte de Cristo nos traz perdão
e traz um julgamento sobre o diabo e os demônios. Agora, isso é que é conversão de verdade. Todo dia você rever diante de Deus o que você está fazendo, como você está fazendo, por que você está fazendo. Eu posso fazer algo com uma boa intenção e dá errado. Mas minha intenção não foi ruim. Eu posso fazer uma boa coisa com uma má intenção. Embora aquela coisa parecia ser muito boa, a minha intenção era ruim. Deus está olhando tudo. Essa é a diferença de Deus. Nós olhamos o exterior. Deus está vendo dentro de nós. Então, esse texto bíblico coloca sobre o ser humano o pecado, a consequência do pecado e a culpa do pecado está sobre o ser humano. Não está sobre o diabo, não está sobre o demônio. Você faz o que você faz porque você quer fazer. E aí Paulo fala, você recebeu o Espírito Santo, então agora você pode ter domínio sobre essas coisas. Como? Vivendo pelo Espírito Santo. Andando pelo Espírito Santo. Voltando a tua mente para as coisas de Deus. Aquela história que você fala que a pessoa foi, abriu a porteira, o cavalo foi, entrou no quintal do outro, né? E aí a mulher foi no vizinho, matou o vizinho foi no outro, matou o outro e tal. Aí o pessoal fala pro diabo, o que você fez? Eu não fiz nada, só abri a porteira, né? Olha quanta maldade, quem é a culpa do diabo? Ele fala, eu não, eu só abri a porteira. E aí, isso é a natureza humana pecaminosa. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Como a gente vence? Jesus morreu por nós. Aonde está isso? Está na palavra. Opa, então eu creio no que a palavra diz. Sua primeira vitória começa a crer no que Deus diz. Presta atenção, mas isso é interessante. Da onde vem minha vitória? Do que Deus falou. Não é de mim. Eu não tenho justiça própria. Ah, mas onde está isso? Está na palavra. Quando você se alimenta da palavra, na tua mente é como riscar um fósforo. Te dá aquela iluminação. Fala, peraí. Deus diz, está escrito, que Ele enviou o seu Filho para morrer por mim. Deus não pode mentir. Quando Deus fala, por exemplo, se Deus falasse assim, haja luz, o que aconteceria? Haveria luz. Haveria luz. Então ele não pode dizer, haja luz e continuar escuro. Não. Ele não pode mentir. No momento que ele falar, manifesta. Isso é o Criador. Nós somos criatura. O que ele fala, acontece. Então, no momento que ele falou, eu te dei meu filho, para quê? Jesus só morreu por uma coisa, para perdão de pecados. Então eu já tenho o que Deus falou, que foi o seu filho. O que Jesus já fez, que não pode ser eliminado. E qual é o resultado? Perdão de pecado. Eu não fiz nada para ser perdoado. Isso é a fé. Eu creio no que Deus falou, que enviou seu filho para morrer por mim, e creio que Jesus morreu por mim. Logo, qual é a consequência disso tudo? Salvação. O resultado é a salvação. Eu não tive que brigar com ninguém, eu não tive que falar língua estranha, eu só criei no que Deus fez a respeito de Jesus na cruz. Olha só, se isso cair na tua mente e você entender isso, o diabo já perdeu a força dele sobre a tua vida. Por quê? É como se eu estivesse dentro de uma gaiola. Não tinha como escapar, mas alguém veio e abriu a porta. De graça, para mim, sair.
Eu não abri essa porta, me foi aberta. Eu não fui, presta atenção, eu não me tornei justo em mim mesmo. Eu não, tipo assim, por exemplo, se eu fiz algo errado, não, eu vou voltar no dia de ontem, eu vou fingir que eu não fiz. Eu não tenho esse poder de voltar atrás. Então, a lei, ela mostra a culpa. Eu quebrei a lei, realmente eu fiz, sou culpado. Então, me foi dado perdão. Alguém superior a mim, com poder fora de mim e que tem um poder sobre mim, me perdoou, me tirou a culpa. Por isso Romanos 8 fala, quem os acusará? É Deus quem os justifica. Como nós somos justificados? Por causa de Jesus que morreu na cruz. O que o diabo tem com isso? Absolutamente nada. O que um pastor pode fazer com isso? Absolutamente nada. O que um santo católico pode fazer com isso? Absolutamente nada. Não está na igreja, não está nos demônios, não está nos anjos, está no que Deus fez enviando Jesus para morrer em nosso lugar. A consequência, o resultado da obra deles, de Deus em Jesus Cristo, foi minha salvação e meu perdão eterno. Não foi nada que nós pudéssemos fazer para nos justificar nós mesmos. Por isso é o poder do perdão. Perdão não tem nada a ver com quem fez de errado. O poder do perdão não justifica a pessoa por ela ter se arrependido. É o perdão que nos faz se arrepender. Esse reconhecimento desse perdão de Deus. Esse perdão nos libera. Esse perdão nos traz, é um poder de redenção. O amor de Deus, ele é redentivo. Ele nos redime do nosso estado caído. Igual eu te falei antes. Deus nos encontra aonde nós estávamos. Efésios fala, vocês estavam mortos em delitos e pecados. Foi Deus que nos alcançou lá. Nós não fomos a Deus. Deus veio a nós. E deu vida. E deu vida. E vamos continuar para terminar então. Verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Aí, até o domínio próprio é fruto do Espírito Santo. Como você tem domínio próprio? Eu morro primeiro. Peço todo dia, toda hora. Porque é difícil. É pelo Espírito Santo. É, porque a gente não consegue. Tem situações na vida que deixariam uma pessoa louca. Tiraria ela de si mesma. Faria loucura. A carne morre toda hora ressuscita. O Espírito Santo vem e é como que ele te dá um controle. É como dizer assim, a paz de Deus que excede o vosso entendimento, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e o vosso sentimento. E o corpo. Aonde? Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Algo que muitas das vezes nós perdemos na Bíblia. É em Cristo Jesus. É como ter uma garrafa de água. E você pega, vamos supor, uma moedinha de 1 centavo e joga dentro da garrafa. Aquela moeda está dentro daquela água. Ela está em água naquele momento. Se você tirar ela de lá, ela já não está. Nossa vitória é estar em Cristo Jesus. No momento em que você falar assim, eu posso viver do jeito que eu quero, eu também consigo. Aí você leu lá em Romanos 8. Os que estão na natureza humana, natural, caída, pecaminosa, não podem agradar a Deus. Pelo contrário, são inimigos de Deus. Agora, por causa do que Deus fez e que Jesus morreu por mim, eu agora, pelo Espírito Santo que me foi dado, eu estou aonde?
em Cristo Jesus. Vou terminar falando essa passagem para vocês, de cabeça. Está lá no Evangelho de João. Jesus disse assim, se eu for, né, ele está falando da crucificação dele, ele vai morrer, ele vai ressuscitar. Ele fala, é bom que eu vá. Porque se eu for, eu vou mandar o Espírito Santo. Ele vai estar com vocês. E quem me ama vai guardar a minha palavra. E quem guardar a minha palavra, eu e meu Pai viremos a essa pessoa e faremos morada nela. De uma outra maneira, Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Vai ter essa comunhão. O Pai, o Filho e o Espírito Santo vai vir morar com você na presença do Espírito Santo. De novo, preste bem atenção nisso. Eu fiz algo para merecer isso? Não. Foi porque Deus falou, Deus fez, enviou Jesus, Jesus morreu no meu lugar. Por causa da morte, da ressurreição, exaltação de Jesus é dado o Espírito Santo. Ele vem morar em mim, agora a presença de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, está morando em mim. A única coisa que ele pede, crer na morte do meu filho. Ame o que ele falou, guarde as palavras que ele disse, e assim nós vamos fazer morada em você. Tudo mais, gente, que nós vivemos na nossa vida, é como que você tem dentro de você, não é seu. É muito importante aprender isso. Mas você tem uma caixa de primeiros socorros à tua disposição, que é a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que está sempre com você, independente de como você está, onde você foi, eles estão contigo. Isso nos alerta, isso nos ensina. Por isso que às vezes ele fala. Eu tive uma experiência muito forte uma vez, eu estava trabalhando, assim, era tipo meio-dia, entre meio-dia e 2 horas da tarde, assim, um horário assim, bem desperto, trabalhando, bem ativo, e nesse tempo meu telefone ficava assim, separado, eu não carregava ele comigo, e o telefone começou a tocar. Eu nitidamente, ao mesmo tempo que parece que é uma voz fora, mas é uma voz dentro da gente, eu não sei explicar. Aquela voz falou para mim assim, ó, não atende. Nitidamente, foi algo muito nítido. Eu estava trabalhando, e agora? E aquele vontade de atender? Aquela voz ecoou, parece que veio um eco na alma da gente. Não atende. Aí parece que te dá, parece que te coça, parece que dá mais vontade de você olhar. Deixa eu olhar quem é, deixa eu ver o que está fazendo. Mas aquela voz falou bem assim, não atende. Eu não atendi. Dias depois eu fui saber o que era, quem era, qual a intenção que era. Essa voz, eu guardo isso até hoje. Ela aconteceu comigo. Deus estava me livrando de algo, Deus estava me guardando de algo. Deus podia estar me protegendo, eu tinha que obedecer. Mas eu confesso a vocês que coça de você falar, mas por que eu não posso aprender? Vencer a natureza da gente é O difícil. que tem? Quem que é? Aí te parece que te dá mais curiosidade. Então deixa eu ver o que é. Curiosidade. Mas foi uma experiência muito forte. E o que nós estamos aprendendo nessa manhã, nessa leitura bíblica, você vai ter uma guerra de pensamentos, você vai ter uma guerra de emoções, você vai ter uma guerra de sentimento. É a sua natureza humana lutando com aquilo que Deus também já te deu. Por isso você tem um dom, você não percebe que é um dom, você tem um discernimento, você não sabe o que é discernimento. Por que eu pensei isso? Por que eu senti aquilo? Por quê?
E é aquela luta que você vai travar dentro de você. Mas aí você guarda. Eu já venci porque Deus já enviou o seu filho. Seu filho já veio, já morreu no meu lugar, já selou a salvação. Ninguém, homem nenhum, demônio nenhum, inferno nenhum pode desfazer o que Jesus já fez e já está selado com o Espírito Santo da promessa. Isso eu carrego para a vida inteira. Salvação não é minha. Salvação me é dado. Ela vem, por isso Romanos 11:36 diz, é dele, é por ele e é para ele todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém.